é extremamente difícil hoje alterar esse nome. E penso que António Sem, no fundo, tem um bocado a ver comigo. António Sem, sem espaço, sem limites, sei lá. O Sem dá para tudo, não é? E o António Sem é mesmo um homem que, a nível pintor, não tem espaço, não tem limites? Penso que um pintor é sempre um artista sem espaço e não pode ser limitado. Por isso daí, sem limites e sem espaço. Digamos que é o infinito. Sim, o infinito. A procura desse infinito. A busca constante desse Exato. infinito. Antes de avançarmos por esse lado, ainda uma pergunta. O António Sem, pintor, o António Sem, escritor também? Sim, penso que... Ou Gonçalves Filipe, escritor? Não, António Sem, pintor, e Gonçalves Filipe, escritor. Embora nos tempos de juventude eu também tivesse tido um pseudónimo quando comecei a escrever. Eu comecei a escrever com 15 anos. Tive o primeiro trabalho literário aos 15 anos publicados. Depois tive uma época que quase todos os jornais regionais publicavam artigos, poemas meus. E por isso só por volta de 70 que eu comecei a pintar. Depois tive o interregno em termos de escrita para me dedicar à pintura. Retomei depois novamente a pintura em 1981 e nunca mais a deixei até ao momento. Penso que neste espaço que mediou entre 81, quando comecei a pintar, e 87, houve realmente não digo retrocesso, mas, por exemplo, em termos de literatura, ou em termos de escrita, houve um abaixamento. Exato. Agora, o que eu penso também é que a literatura, neste caso concreto, aquilo que eu faço, que é a poesia, e a pintura, está interligada. E eu penso... Eu fixei uma coisa que você me disse. Você disse-me, não posso dissociar o António Sem do pintor. Em contrapartida, você disse que o escritor se chama Gonçalves Filipe. São duas personalidades distintas? No mesmo homem? Não digo que sejam duas personalidades distintas. Eu, ao criar este heterónimo de António Sem, tem um bocado... Eu penso que, acima de tudo, deve ser dito que eu penso que é preciso casar as artes, ou seja, fazer a interligação da poesia com a pintura, com qualquer expressão artística e cultural. Este binómio que eu encontrei para mim, de escrita-pintura, eu tento transmitir na tela aquilo que escrevo. Embora a pessoa que pinta não é a pessoa que escreve. E aí há um certo, embora seja em termos de captação, cosmos ou de infinito, daquilo que eu procuro transmitir à tela, é extremamente diferente daquilo que eu escrevo, porque em relação à escrita é muito mais objetiva, o leitor tem muito mais acesso às imagens que eu construo na minha poesia do que, por exemplo, na minha tela, porque em termos de pintura eu comecei por uma fase, sei lá, figurativa, paisagística, abstrata. E neste momento estou assim como num caminhar no deserto na procura de realmente em que linha é que eu vou ficar. Penso que não vou arranjar nenhuma linha para mim. E às vezes quando os pintores me dizem que é preciso uma linha que caracterize o verdadeiro artista, que o público que vai ver a exposição identifica automaticamente o quadro com a pessoa, eu penso que essa linha vai ser extremamente difícil para mim há etapas encontrar. sucessivas a percorrer. Não tanto ter uma linha constante, permanente, definitiva, mas uma sucessão de etapas. Essa é uma linha, no fundo, não é? Sim. É uma linha sequente, digamos assim. Certo. António Sem, há poesia na sua pintura, ou se quisermos, há cor na sua poesia? As duas coisas. Este binómio, eu uso muito a cor nos meus trabalhos. Penso que a cor, para mim, é muito rica, e é a cor, no fundo, que, no fundo, é transportar as palavras da poesia para a cor. No fundo, é isso. Em relação, não sei o que é que me queria dizer mais em relação à poesia e à cor. Pois a poesia pode ter cor e pode ser que o pintor também... Sim, por exemplo... Toda essa coloração interior à sua poesia. Sim, por exemplo, dou-lhe um exemplo. Eu há pouco tempo, não, o ano passado, fiz uma exposição em que cada quadro meu tinha um poema. Muito curioso. Um poema curto, 2 frases apenas, mas caracterizavam esse poema, caracterizava o próprio quadro em si, aquilo que eu expressava. Alusivo à expressão, digamos, à expressão do quadro, digamos, aquilo que ele expressava em si mesmo. Exato, eu posso dar o exemplo, eu fiz um quadro... Isso é inédito. É inédito isso, não é? Isso é mérito? É inédito.
Penso que, não digo que seja inédito, hoje, depois de eu fazer isso, já vi em Lisboa... Não é? Era, pelo menos era. Depois... Era, sim, era. Mas eu penso que isto é muito... Deve-se fazer isto em termos de exposições de pintura, deve-se, por exemplo, tentar canalizar outras formas de expressão, não só no domínio da expressão corporal, como da visual, quer dizer, fazer uma fusão. Acho que, por exemplo, uma exposição de pintura com um recital de poesia é extremamente bonito. Penso que sim. Eu penso que as pessoas, hoje, eu fujo um bocado de inaugurações, detesto inaugurações, eu se pudesse só comemorava os encerramentos, por exemplo, ao contrário, gosto de ser um bocado do contra nesse aspecto. Porquê? Penso que o artista deve inovar, e a inovação passa também por um estado de ruptura em relação ao trivial, aquilo que se faz habitualmente em Portugal em termos de pintura ou em termos de exposições. Penso que a inovação, a criatividade, a sensibilidade, sei lá, tudo isto tem que estar fundido, tudo isto tem que ser um todo para que isto tudo possa tocar no fundo. Este universo. Vamos fazer aqui uma paragem e vamos agora começar a falar com o António Sem. Depois iremos ao Gonçalves Filipe, poeta. Ok. O António Sem, pintor. Pintar é, antes de mais, um ato espiritual, ou um ato, digamos, de visão, é materializar a visão. Você, quando pinta, está a fazer um ato espiritual ou está a materializar na tela, através da atividade manual, aquilo que você está a visionar? Ou é uma síntese? Literalmente, eu pinto, quer dizer, eu não pinto todos os dias, quer dizer, eu pinto, e assim como escrevo, mas já que estamos a reportar só a pintura, por exemplo, eu é extremamente difícil fazer um esboço de um trabalho em termos de pintura. Eu geralmente capto, não sei, imagens cósmicas do universo que vão suscitar uma certa sensibilidade no meu interior. E é nesse momento que eu tenho que transmitir à tela aquilo que eu estou a sentir. Porque no dia a seguir, ou um mês depois, eu não consigo transmitir essa imagem captada, nem ela fica, em termos de tela, coincidente com aquilo, com a sensação que eu recebi, ou que me inspirou, no fundo. Exato. Agora, faço realmente pintura que não é tão sentida em termos de... Quando eu faço um quadro, objeto de esboço, de estudo, nunca é um quadro à base da minha profunda sensibilidade ou daquilo que eu sinto e capto em relação ao trabalho. É mais... Isso, no fundo, mais trabalhado. Isso contraria um pouco aquela... Há uma teoria que diz que o pintor, a regra geral, começa a pintar e só depois é que ele começa a avançar, digamos assim. É a mão que lhe dá o projeto. Eu penso que você contraria um pouco essa teoria. Sim, um bocado. Ou completamente. Ou completamente. O que é que se sente? O que é que você sente quando pinta? Uma grande ansiedade, uma grande febre, uma grande vontade? É difícil de exprimir realmente o que... Para já, eu pinto sozinho. É impossível fazer um trabalho com alguém ao meu lado. Quer dizer, eu isolo naquele momento do mundo que me rodeia, embora esteja no mundo e tenha todas as imagens captadas no mundo, eu não tenho ninguém ao pé de mim. Ou seja, eu posso estar rodeado de todos os habitantes do mundo, mas eu não vejo ninguém. Só me vejo a mim. Está isolado. E capto essas imagens dessas pessoas todas, estou isolado. E é assim que eu consigo pintar. Um dia ouvi-lhe dizer, António Sem, que um dos seus sonhos era trazer a pintura para a rua, ou o pintor para a rua. Perdeu-se esse hábito? Hoje o pintor trabalha muito em ateliê e muito pouco no exterior? Sim, penso que hoje o pintor, contrariamente à minha tese, o pintor pinta muito no ateliê. Trabalha muito a obra, pinta muito no ateliê. E penso que há necessidade de fazer... renascer o gosto pela natureza, pelo ar livre, pintar, conviver com as pessoas param junto à tela, sei lá, esse binómio artista, mas há alguma razão, António Sem, para que o pintor hoje se refugie no interior do seu ateliê, em detrimento da rua, do espaço exterior? Penso que o pintor hoje em dia
na minha ótica, torna-se egoísta em determinada altura e olha para si sem olhar para os outros. Isso faz-me lembrar um bocado, por exemplo, você sabe perfeitamente que hoje em pintura é extremamente difícil, a maioria das pessoas não tem acesso à pintura. Não tem acesso à pintura na compra ou qualquer outro tipo. É extremamente difícil. Depois também vive-se um bocado neste país de imagens criadas por vários órgãos, desde a comunicação social aos críticos, a vários setores, as imagens são criadas. Hoje em dia, por exemplo, a maioria das pessoas não compra a pintura de determinadas pessoas. Porquê? Compra o nome. E a gente assiste a isso hoje. As pessoas, há uma grande procura de serigrafias, por exemplo, que é uma coisa que eu sou contra, as serigrafias. Quer dizer, não é aquele contra de ser contra as serigrafias. Penso que um bom pintor não tem necessidade de fazer um excesso, um grande volume de serigrafias, porque penso que a pintura não pode, de maneira nenhuma, na minha ótica, tornar-se um meio de exploração e comercial, que é o que atualmente acontece. E se me perguntar porque é que eu pinto, por exemplo, eu não tenho coloridos, nem tenho problemas se fizer uma grande exposição e não vender quadro nenhum. Porque a minha intenção de expor não é vender. O intuito de eu me expor é, não digo a necessidade, mas gosto-me de expor ao público, e é com ele que eu vou dialogar, e é com ele que eu vou aprender, e é com ele que submete permanentemente, submeto ao público, ao povo, não ao crítico. A sua visão, a sua ótica do mundo e daquilo que o rodeia através daquilo que pinta. Sim. Se eu puder vender, muito bem, fico muito contente de vender, face aos custos dos materiais. Penso que hoje pintar é para ricos, não é? Comprar é para ricos e... Eu ia dizer isso, a pintura hoje não é acessível, a compra da pintura não é acessível ao grande público. Mas, em contrapartida, também é verdade, ou pelo menos eu julgo que é, que há hoje uma pleia de pintores que são profissionais, que vivem só do que fazem. Dizem alguns, e não é inédito, dizerem que não são eles os que mais dinheiro ganham. Que muitas vezes há também uma mercantilização da arte. É facto. É fato. Há que encarar isso como um fato consumado, um fato a combater, mas realmente é a realidade. Sei lá, posso lhe dar imensos exemplos, mas, por exemplo, eu se quiser vender por um quadro meu de acesso à grande maioria das pessoas, ou a galeria onde eu exponho, hoje em dia as galerias levam 40%, 50% em relação à venda de um quadro. Metade do valor do quadro? Sim, quase. Neste momento há galerias a fazer isso em Lisboa. Por isso, eu se tiver um quadro que queira, vá lá, que eu acho que tem valor, tem qualidade, porque uma das coisas eu ultimamente não tenho exposto muito, principalmente este ano, porque penso que a qualidade é uma condição a ter quando se mostra a pintura, mas mesmo que eu quero pôr o quadro extremamente baixo, o preço que eu ponho é geralmente para me cobrir aquilo que eu possa gastar, com as molduras, com os vidros, com os materiais, a pintura. Que são cada vez mais caros. Cada vez mais caros. Vou dar um exemplo, por exemplo, eu neste momento estou a fazer a aguarela, se eu quiser comprar uma coleçãozinha de 5 pincéis de pelo de Marta da aguarela, custa-me 40 contos. Por isso, em vez de comprar esses com o pelicano, é aqueles dos miúdos da escola compram. Vou pedir imensa desculpa. É capaz de repetir quanto é que custam 5 pincéis desses? Sim, custa cerca de 40 e tal contos. Foi muito mais para me elucidar a mim e já agora a uma grande parte dos nossos telespectadores que certamente não teriam noção do valor de 5 simpáticos pincéis. Sim. Por isso, eu se quiser vender um quadro, além disso, quer dizer, eu tento pôr no quadro o preço geralmente coincidente com o preço dos gastos em termos de material. Evidentemente, se a galeria me pede 40%, eu não posso pôr o quadro de 20 contos, não é? Exato. Por isso, para eu receber 20 contos, quer dizer, o prejudicado no fundo aqui é quem compra. No fundo, é o vulgar cidadão que gostaria de ter aquele quadro. Exato. Eu penso que não há só o António Sem a pensar assim, penso que há muitos, e já vamos falar desse aspecto. Quando é que temos todos os António Sem deste país a trazerem a pintura para a rua, liberta de mercantilismos, liberta de todas essas, digamos, essas cadeias que no fundo não a deixam expandir-se, para que o público possa ter acesso, ou pelo menos tenha alguma facilidade de ter acesso a ela. Para quando? Para quando esse ato de coragem? Penso que a coragem vai se adquirindo aos poucos. Penso que estamos em transformação. Acho que
os pintores estão em transformação permanente, a maior parte dos pintores. Hoje há uma grande camada jovem dedicada à pintura. Tem uma palavra a dizer futuramente em termos dessa renovação, dessa mentalidade, desse espírito, e penso que será essa camada jovem que poderá alterar todo este estado de coisas. Será que as autarquias não poderiam ter todas elas a sua galeria de exposição permanente ou até reservarem um espaço público para que os pintores pudessem aí expor livremente? Não será que elas teriam um papel importante a desempenhar nesse sentido? Olha, meu amigo, eu penso que há tanta coisa que se poderia fazer, não só em termos de autarquias, mas a nível geral, penso que sim, que há todo um trabalho a fazer. E quando a gente falar, se viermos a falar nesta entrevista da Sociedade Portuguesa de Artes e Letras, eu mesmo vou-lhe focar isso, aquilo que é necessário as autarquias a fazerem em termos da pintura. Então isso passa pela descentralização. Então já lá vamos reservar isso realmente para esse capítulo, Sociedade Portuguesa de Artes e Letras. Agora, não sei, vou-lhe pôr uma questão como pintor. Hoje os jovens têm uma grande apetência pelas artes. É facto. Ou julgo ser facto. Mas a verdade é que essa apetência não corresponde aos meios, eles não dispõem dos meios que lhes permitam estudar, que lhes permitam dedicar-se, que permitam realmente treinar-se. Não é acessível, a escola é difícil. O que fazer perante, digamos, esta profunda distância que há entre todas as potencialidades desconhecidas, entre toda uma juventude que poderia explodir, não só para a pintura, mas certamente para outras formas de arte? O que é que seria necessário? O que é que você, como pintor, aconselharia a esses jovens para que eles dessem o passo em frente? Eu, esses jovens, digo para serem persistentes, lutadores e não cruzarem os braços, porque depois, um aspecto, esse é o aspecto fundamental, e estar preparado para enfrentar a situação que o país tem em termos de apoio a essa própria juventude. Não há estímulos, quer dizer, penso que a nível de Estado, a nível do país, as entidades oficiais não estimulam os novos pintores, não lhes dão subsídios, não lhes dão acesso a que eles possam progredir, não lhes dão bolsas de investigação, não lhe criam as condições, no fundo, mínimas para que o seu nome e o seu aperfeiçoamento, o seu percurso possa ser evolutivo, renovador, feita a reciclagem por si própria e caminhar para uma evolução. Penso que é extremamente difícil e a pessoa, se for persistente, se for lutadora, consegue fazer isso, consegue. No fundo, é ser uma pessoa de ruptura. E não digo de ruptura, eu às vezes costumo dizer que sou um pintor marginal. Isto às vezes é interpretado de maneira muito negativa. Apreciativa. Mas este marginal de ruptura, no fundo, ruptura com o que está mal, de realmente comunhão e de realmente de aceitação do que está bem, só que realmente a gente chegou à conclusão que está mais coisas mal do que estão coisas bem, não é? Exato. Vou submeter uma frase ao pintor e principalmente ao poeta. Há um ditado de uma nação, não importa qual, que diz assim: somos demasiado pobres para nos darmos ao luxo de sermos incultos. Quero comentar. Eu pedia que repetisse. Há um ditado de uma nação, de um povo, que diz isto: somos demasiado pobres para nos darmos ao luxo de sermos incultos. Portanto, só os ricos podem ser incultos. É o que se deduz. Sim, certo. Eu penso que os ricos materiais, a grande maioria, como você diz, dos pobres, penso que é a riqueza deste país. É só o que eu tenho a dizer em relação a isso. A cultura é a riqueza de um povo? Eu penso que sim. Acho que sim. Vamos terminar a parte António Sem pintor. Que tipo de pintura é que você gosta de fazer, António Sem? Onde é que você se realiza mais? Eu, neste momento, realizo-me no abstrato. E digo-lhe só, assim, muito breve, porquê? Porque uma pintura abstrata minha obriga-me a que eu, no contato com as pessoas, por vezes, veja coisas que nem sequer eu teria pensado pintar, ou sequer que me levou à pintura desse quadro. Além disso, esse diálogo com as pessoas é extremamente rico na pintura abstrata e na cor é extremamente rico em relação a esse diálogo. E a minha pintura é, acima de tudo, uma pintura dialogante. E eu quero fazer uma pintura dialogante, não quero fazer uma pintura de parede, dialogante com as pessoas. Você, pintor abstrato, já pensou que pinta muitas vezes para um público que não é capaz de visionar esse seu abstrato ou de o interpretar? Eu penso que as pessoas veem sempre qualquer coisa nos meus quadros. Essa é a sua convicção? Por exemplo, vou-lhe dar um exemplo muito engraçado. Eu, há pouco tempo, fiz uma exposição, quis pintar o amor.
E a pessoa que viu o quadro disse que via ali manchas de óleo, de manchas de ódio, de revolta. E eu disse, não, queria que isto foi engraçado, este diálogo, o amor, o ódio, e isto, quer dizer, é extremamente... Aliás, um pouco o positivo e o negativo, não é? Sim. Se quisermos. Sim. A sua intenção era o amor, digamos, a pessoa que viu o seu quadro via ódio. E eu concordei com a pessoa que depois também consegui ver ódio, porque é que ela via, e fez-me levar ao sítio onde eu via o ódio. Isto é muito bom. Você, certamente, também foi capaz de rever... Eu acho que o pintor tem que fazer o retrocesso. De rever aquilo que fez. Eu acho que o pintor deve evoluir inconscientemente para voltar ao primitivo conscientemente. Nós vamos evoluir para o poeta. Entretanto, vamos fazer um pequeno intervalo. Você continua connosco, porque dentro de breves minutos voltaremos à sua agradável presença. Então, até já. Então, bem-vindo à segunda parte do nosso Do Alto do Terraço e também na nossa companhia. Agora, já não é tanto o pintor António Sem, agora vamos falar com o poeta António Sem, ou melhor, Gonçalves Filipe. É assim, Gonçalves Filipe? Exato. Gonçalves Filipe, poeta, você já publicou poesia? Creio que em antologias, pelo menos. Bom, eu comecei a publicar poesia aos 17 anos, em jornais. Publiquei poesia em antologias. E, neste momento, tenho um livro... Tive um livro, um manuscrito, 2 anos e meio numa editora e, neste momento, vou mudar de editora e tenho uma editora interessada no livro que vou publicar. Sabe, pode saber o título? Órbitas. Órbitas. É um pouco pintor também aí a falar, não? Sei lá, há um poema que dá o nome ao livro, que são chamados Órbitas, que fala no meu passado que eram órbitas decrescentes e fala no meu futuro, fala nas órbitas crescentes, sem falar no presente. Entrando para dentro da órbita, Gonçalves Filipe, você como poeta, o que é que você é mais sensível? Olha, sou sensível a essa palavra bonita que é o amor. Eu digo que as pessoas devem amar com amor, geralmente as pessoas não amam com amor, mas o amor, no fundo, a amizade entre as pessoas, a honestidade, no fundo, penso, o humanismo, a pobreza, a fome, no fundo, os problemas que afetam de uma maneira geral a grande maioria do povo, a guerra, por exemplo. Todos esses problemas em órbita do homem. Sim, são todos em órbita do homem. Na órbita do homem. A O fraternidade. homem aqui não no sentido machista da palavra, não é? Evidente. Você é machista? Não sou. Não é? E tudo que não seja, não é? Penso que todas as pessoas... Não é, eu penso que não é. Não, penso que todas as pessoas são machistas por deformação ao longo destes anos todos. Mas penso que a pessoa em qualquer altura se pode libertar desses estados. Penso que não é uma coisa que é intuitivo, que é uma pessoa que nasce com a pessoa. Penso que E há que ser não só na teoria como na prática, não é? Exatamente. Há que passar à prática. É um esforço permanente. Não é passar à prática, deve estar na prática com essa teoria, que é um bocadinho diferente. Muito obrigado. Não é? Penso eu, quer dizer, na minha ótica, ou na minha órbita poética. Talvez eu esteja de acordo consigo. A mulher inspirou para a poesia. Sim. Penso que a mulher penso que é o objeto mais belo que um pintor pode pintar, ou que um poeta pode escrever, ou que um romancista pode contar. O que é que mais o impressiona na mulher? O visual ou... Não, jamais na mulher eu me reporto ao visual. Penso que, assim como na pintura, penso que a comunhão intelectual ou mental entre as pessoas para mim é o fundamental. E penso que não pode haver amor, não pode haver companheirismo, não pode haver amizade, não pode haver um certo número de coisas se as pessoas não funcionarem em termos mentais. E isso é fundamental em qualquer tipo de relacionamento, que as pessoas funcionem em termos mentais. O visual é bonito para pintar. Talvez o visual não seja bom, quer dizer, eu penso que você não pode juntar todos os atributos, porque isso é o ideal e o ideal não existe, não é? A gente sonha o ideal, que a minha aparência ideal, penso que isso é um bocado utópico. Mas penso que o visual e a inteligência estão interligados se isso acontecer. Você, como pintor, sente-se em grande vantagem em relação aos seus companheiros de arte, porque é o pintor que tem também a alma de poeta, ou como poeta sente uma grande vantagem porque tem a visão do pintor? Digamos que você tem o espaço interior, tem todo um espaço interior e exterior das coisas, você domina esses dois espaços.
Eu domino esses dois espaços e nunca me interessou absolutamente ninguém o meu semelhante nesse aspecto. Ou seja, como é que eu lhe vou explicar? Passa um bocado por uma conversa metafísica que eu não queria entrar. Mas eu penso que a interpretação que eu faça do meu semelhante ou do meu vizinho ou da mulher, seja o que for, passa por mim sem qualquer tipo de interferências de qualquer espécie. Há como na pintura, em relação a esse estado, algo que nasce, que eu capto, que me dá a imagem ou que me dá a satisfação plena de poder dialogar com essa pessoa, poder trocar pontos de vista. Ou, no fundo, poder estar em silêncio e poder estar a falar, não é? A comunhão do silêncio. A comunhão do silêncio. Falar em comunhão do silêncio, a humanidade está em permanente conflito. Por assim isso significa evolução? Penso que sim, que é evolução. O conflito resulta exatamente, na minha ótica, do tal estado de ruptura ou de evolução. Acho que a pessoa deve fazer a sua própria evolução. Por vezes, sei lá, posso lhe contar histórias que se passam comigo, que as pessoas me perguntam, mas que conselho me dás? Eu não posso dar conselhos, não posso dar conselhos. Quer dizer, acho que as pessoas devem, elas próprias, captar os seus próprios conselhos, fazerem uma autocrítica, pensarem um bocado em si, fazerem isso todos os dias, tentarem morrer todos os dias para nascer pela manhã, no fundo, renovarem-se. Há um renascer permanente. Acho que sim, há um renascer permanente. Nesse renascimento cabe, por exemplo, em si, o fenómeno de fome que se passa às milhões de crianças que neste momento têm fome no mundo, as famílias que se arrastam penosamente. Você, como é que sente esse fenómeno? Eu sou muito sensível à fome. Eu tenho um poema chamado Crianças do Meu País, que fala um bocado sobre a fome. Tenho vários poemas que falam da fome, da miséria, e penso que isso é um mal da humanidade que tem que ser combatido, não só pelas palavras, os poetas pelas palavras, os pintores pela pintura, as pessoas responsáveis também por ações, e penso que isso tem que ser alterado. Eu não tinha pensado e também não lhe tinha pedido. É completamente informal, é bom que você saiba, Sr. Espectador. Crianças do meu país. Você recorda-se desse poema? Eu recordo-me do poema, é extremamente longo, porque fala de vários estratos sociais, desde a alta burguesia, desde a burguesia média, desde as classes desfavorecidas, por isso é um poema extremamente longo. Só que acaba assim: estas são as crianças que queremos ver nascer num Portugal renovado e que não queremos ver morrer de fome. No fundo será isto. Você falou nisso, estas são as crianças que queremos ver nascer num Portugal renovado. Houve um dia um escritor, António Saint-Exupéry, que disse e que dedicou um dos seus livros, estou-me a lembrar do Príncipezinho, a todos os homens que um dia foram crianças. Há homens que nunca foram crianças? Sim, há homens que nunca foram crianças. Eu agora vou voltar um bocadinho atrás por causa de uma frase que eu ouvi de um pintor, e vou voltar à primeira parte da pintura, que o Júlio Pomar, há pouco tempo, não há muito tempo, disse, numa exposição que fez, que nunca foi pintor. E só agora é que se sente um pintor. E no dia que perder a juventude, ele morre como homem, morre como pintor. Uhum. Eu penso que isto diz tudo em relação à sua pergunta. Não é? Acho que o ser criança, todos nós temos de ser crianças, mas a criança consciente, quer dizer, saber fazer esse retrocesso à criança, com essa própria criança criada por nós, no nosso imaginário, no nosso interior, eu penso que sim. Agora, há pessoas que nunca foram sempre crianças, nunca foram homens, ou há homens que nunca foram crianças. Do uso das tuas palavras, que para si ótimo é haver sempre uma criança dentro de cada homem. Eu acho sim. É a única forma... Sim, sabê-la haver uma criança dentro de nós, mas saber quando é que a gente deve brincar com essa criança. Exato. Olhe, António Sem, não, Gonçalves Filipe. Dois nomes, a mesma pessoa. Gonçalves Filipe, o poeta, António Sem, foi o pintor com quem falamos. A mesma pessoa, diga-se de passagem. O que é que você gosta mais, de fazer poesia ou pintura? Olha, as pessoas neste momento dizem que eu escrevo pior e estou a pintar melhor. Porque isto, realmente, eu gostaria de fazer este binómio e ter mais ou menos um aspecto de igualdade. É extremamente difícil. Penso que eu gosto mais de escrever, mas que eu, para escrever, tenho que ser debaixo dos estados. Para já não escrevo o poema encomendado, ou o poema dos Jogos Florais, ou o poema do concurso. Faço a poesia sentida, e por isso só sobre dois estados, ou de um estado de exaltação.
ou de um estado extremamente deprimido. São esses dois estados. O estado intermédio em mim não existe. Talvez seja de extremos, não sei. Mas é nesses dois estados. Amar uma mulher, sei lá, é um estado de exaltação e no fundo, o próprio poema é implícito na minha pessoa. O estado extremamente deprimido, de vários fatores, é também a construção do poema. Eu diria que você está sempre num estado de força, negativa ou positiva, mas num estado de força permanente. Sim, sim. Você gosta de ser assim? Penso que é bom. Esse dualismo é extremamente fortificante. Extremamente... Permite estar no mundo com muito mais força. Sim. E ver o mundo também por outro prisma, com outra visão, com outra interpretação. Penso que sim. Eu sei que você é um poeta premiado internacionalmente. Isso dá-lhe prazer quando você é contemplado, seja como poeta, seja como pintor? Repare, eu vou-lhe contar a história. Isto foi assim. Eu tive conhecimento de um concurso mundial de artes e letras em Nápoles, pela Academia de Ponzano, que era um concurso mundial em que abrangia várias áreas literárias, romance, conto, poesia. E eu pensei, agarrei em alguns poemas meus, que eu também escrevo prosa, colaborei em jornais e fui responsável de vários suplementos, agarrei em vários poemas e enviei para esse concurso. Para espanto meu, passado uns tempos, recebi uma carta a dizer que tinha sido, os poemas tinham merecido, estavam num júri, mas que eu era admitido como académico de mérito da Academia de Nápoles de Artes e Letras. Isso encheu-me de orgulho. Depois, mais tarde, passado 2 meses, recebi uma carta a dizer que tinha ganho uma medalha de ouro. Eu aí já não fiquei muito contente porque duvidei. Quer dizer, falta de confiança em si? Não é falta de confiança, há aqui um choque, em relação à minha ideia, em relação ao país, em relação aos concursos que se fazem, aos prémios que se dão. E em relação a um concurso internacional que eu concorro, que nunca tinha livros publicados, quer dizer, que já tinha concorrido a um ou outro Jogos Florais, e que ganho uma medalha de ouro que equivale ao segundo prémio. A medalha de ouro equivale ao segundo prémio num concurso de 25 mil escritores de todo o mundo. E a carta vinha italiana, isto é caricato, não deve ser dito, mas eu digo, eu duvidei, e fui com a carta à embaixada a perguntar se aquilo era para mim e se realmente correspondia à realidade de ganhar uma medalha de ouro. Bom, a partir dessa data, eu dei uma entrevista na televisão, pedi um subsídio à Secretaria de Estado da Cultura, à Gulbenkian, a várias entidades, para ir receber o prémio. E não fui receber o prémio. Não foi? Nenhuma entidade teve 50 contos para me subsidiar a viagem, para me deslocar a Nápoles para receber o prémio. Eu não quero avançar muito sobre este tema, quer dizer, eu dei depois de uma entrevista a dizer as razões que me assistiam em relação ao prémio. Penso que é um prémio internacional. É um poeta português que não deve custear as suas próprias despesas para ir receber um prémio internacional. Além disso, um dia ser chamado para dar uma conferência sobre a literatura e a poesia em Portugal. Não fui buscar. Tive que mandar vir pelo correio. Não foi buscar, não falou de Portugal, não falou da nossa poesia, nem da nossa literatura. Mas, quer dizer, deu-me um certo orgulho, a mim próprio, como poeta, ter recebido um prémio. Claro. Não divulguei, penso que os prémios são nossos, enfim. Gabriel, desculpe, Gonçalves Filipe, você não recebeu subsídio para se deslocar à Itália para receber a sua medalha de ouro. As autoridades académicas portuguesas certamente tomaram conhecimento que entre 25 mil concorrentes, um português foi contemplado com uma medalha de ouro. Que divulgação deram ao seu trabalho aqui em Portugal? Digo que que interesse manifestaram para a divulgação. A televisão todo o mundo deu a distribuição dos prémios em Nápoles, etc. Foi uma cerimónia solene com entidades de vários países. A nossa televisão fez uma entrevista e divulgou o prémio. Alguns jornais divulgaram e dessas entidades recebiam uma carta a dizer que estavam extremamente sensibilizados e contentes que uma pessoa, um escritor português, tivesse ganho um prémio internacional, mas que não havia verba. Foi isto. Para receber o prémio internacional. Não vamos fazer comentários. Sim, eu acho que não vamos fazer. Gonçalves Filipe, António Sem, Presidente da Sociedade Portuguesa de Artes e Letras. Qual é o objetivo desta Sociedade Portuguesa de Artes e Letras de que você é Presidente? E você tocou na ferida, quando falava de mim, muito bem.
Bom, isto foi assim. Eu sou administrado da Sociedade Portuguesa de Autores, sou sócio da Sociedade Nacional das Belas Artes, mas, como voz discordante em relação ao que está mal, tive encontros com várias pessoas ligadas à cultura e pensámos que havia necessidade de criar um espaço. Marginal. De criar um espaço para a criação de qualquer coisa cultural em termos com um determinado tipo de ideologia, não política, mas de ideologia cultural. E nasceu a Sociedade em 1 de dezembro de 85. É jovem. É jovem. Deram-nos 2 meses de vida, deram-nos 3 meses de vida. Nós, no ano de 1986, corremos o país descentralizando a pintura. É um dos nossos lemas, é descentralizar a pintura, levar a pintura às populações, não vender quadros, mas mostrar a pintura, conviver com as populações, fazer reviver... Deixe que me interrompa. Vocês já fizeram uma exposição no Concelho de Loures, no Museu Municipal de Loures. Foi este ano. Foi este ano, foi muito recentemente, diga-se de passagem. Aliás, não foram divulgamos. De qualquer maneira, foi agradável a vossa presença de expor aqui no Concelho de Loures? Sim, foi agradável. Penso que podia ter sido muito mais agradável, porque nós, quando fazemos as exposições, gostaríamos, por exemplo, de haver um diálogo, por exemplo, com os professores e com as escolas, em termos de, por exemplo, professores de artes visuais. Por exemplo, a gente aproveitar uma exposição da sociedade, com um recital de poesia, por exemplo, às crianças, e, por exemplo, ao mesmo tempo, pôr um cavalete com umas telas, com umas tintas, o pintor a pintar, o miúdo a sensibilizar-se para a obra, o miúdo, o interesse do miúdo pelas tintas, a borrar a tela, quer dizer, isso era o nosso ideal. Levar a pintura à população, incluindo a mais jovem. E permitir a esses jovens o acesso a essa própria pintura. Isso. Só que, como somos uma cidade sem apoios de ninguém, deparamos com problemas económicos. E nós, para fazermos isso, teríamos de ter um apoio económico. António Sem, estamos num concelho que está com uma dinâmica, com um interesse extraordinário realmente de proporcionar uma qualidade de vida e uma cultura à sua população. É um facto. Vamos fazer aqui um desafio a todas as autoridades autárquicas municipais que, porventura, nos escutam. Para o ano, vamos ter a Sociedade Portuguesa de Autores a fazer uma exposição e ficamos a saber que podemos contar com eles para levarem a pintura aos jovens e trazerem os jovens até à pintura. Está feito o desafio? Está. Eu só queria dizer que, por exemplo, as pessoas, Concelho de Loures, qualquer concelho do país, em termos de cidade, se nós pudermos dispor de um artista plástico da sociedade para dar cursos livres de pintura, nós pomos à disposição das populações, desses próprios professores. Agora, por isso é preciso ter realmente as condições e as pessoas também poderem dispor do seu tempo para fazer isso. Quer, já agora, e partindo do pressuposto que alguns educadores nos estão a escutar, estão com certeza, quer dizer como é que poderiam esses educadores ou esses responsáveis escolares contactar com a Sociedade Portuguesa de Artes e Letras? Bom, bem, por nosso intermédio, por exemplo. Sim, por exemplo. Por nosso intermédio, através do pintor António Sem, Presidente da Sociedade Portuguesa de Artes e Letras. Ou, já agora, se quiser, Gonçalves Filipe. Estávamos a falar dos objetivos da Sociedade Portuguesa de Artes e Letras. Você estava a divulgar, digamos, aquilo que ela se propunha e que tinha feito. Quero fazer o favor de nos dar uma amostragem mais dilatada de todo esse trabalho da Sociedade Portuguesa. Sim, em linhas gerais, por isso, descentralizamos a pintura, que era um dos objetivos nossos o ano passado. Começámos já em Loures este ano. Vamos fazer uma coisa inédita, talvez, em Portugal, que é permitir aos poetas da sociedade serem editados na Checoslováquia, numa antologia poética bilingue entre os dois países. Vamos fazer uma exposição de artes plásticas, em princípio, essa não está assente aos Estados Unidos, mas vamos fazer uma a Praga. Vamos continuar o ciclo de descentralização. Fizemos um concurso pelas escolas de todo o país, através do Sindicato dos Professores, dos 5 aos 10, dos 10 aos 15, cujos melhores 16 trabalhos foram mandados para a Checoslováquia por um concurso mundial. Que parece que foi um sucesso esse concurso. Sim, foi um sucesso. Vamos também tentar ajudar, dentro das nossas posses económicas, determinado tipo de escolas em zonas extremamente carenciadas, em termos de ajuda com material didático, pintura, enfim. Pelo que ouço, os fundos da Sociedade Portuguesa, digamos, vocês vendem os vossos quadros. Eu sei que têm uma concepção completamente diferente da forma de comercializar os vossos quadros.
uma parte dessa receita reverte para a Sociedade Portuguesa de Artes e Letras? Sim, qualquer sócio na venda de um quadro, já num preço acessível à maioria das pessoas, dá uma porcentagem à sociedade. E depois vivemos da cotização. Vocês têm exposição permanente? Nós fazemos o ciclo itinerante permanente, vamos talvez ter agora. Queríamos ter uma galeria própria para proporcionar aos jovens, porque nós, sociedade, quando nos formamos, nós não queremos cair nos vícios dos outros. Exato. Ou seja, queremos dar oportunidade aos novos. Mas quando dizemos que queremos dar oportunidade aos novos, é que queremos mesmo. Digamos, devemos defurar. Não é mera frase retórica. Não é mera frase. Por isso, evidentemente que uma exposição, ter uma galeria para todos os sócios poderem expor e pôr os seus trabalhos. Outra coisa será eventuais idas ao estrangeiro de determinado tipo que irá obedecer a um júri de avaliação. Exato. Mas queremos dar oportunidade a todos e todos terão essas oportunidades. E vou-lhe dar um exemplo. O ano passado, em relação à exposição itinerante que fizemos, como nós temos uma certa ideia em relação aos júris e como é que se faz as premiações e as seleções neste país dos prémios de pintura, e podia dar o exemplo da última exposição da Gulbenkian, penso que não vou avançar muito sobre isto, nós juntámos os pintores todos e os pintores incluíram-se ou excluíram-se em relação a essa exposição. Através de crítica aberta, eu submeti o meu trabalho a 40 pintores e cada pintor submeteu o trabalho a outros 40 pintores. E chegámos à conclusão que havia A, B e C. Mas foram os próprios pintores que fizeram essa própria seleção. Quer dizer, portanto, que a pintura e a arte têm que deixar de ser uma coisa urbana para ser uma coisa acessível a todo Portugal, de norte a sul. A pintura, qualquer tipo de expressão cultural, artística, não pode ser de meia dúzia, nem pode funcionar como lojas maçónicas. Tem que ser aberto, participativo, em que todas as pessoas possam ter acesso. No fundo, é o nosso ótimo. E no dia que os nossos ideais que nortearam a Fundação sejam desvirtuados, penso que a sociedade acaba. Com muita mágoa nossa, António Sem. Gonçalves Filipe, se quiser, o tempo passa velozmente. E ainda bem, porque não esgotamos, longe disso, o nosso diálogo e o interesse que eu tenho de falar consigo e da sua Sociedade Portuguesa de Artes e Letras, dos seus objetivos, daquilo que ela se propõe fazer e daquilo que nós esperamos que pelo menos ela venha a fazer, não só a nível nacional como internacional, mas muito mais importante para nós, e perdoe que lhe diga, é o nível do Conselho de Loures, para o qual nós somos particularmente vocacionados e também é a nossa preocupação. A última pergunta que eu lhe quero fazer é esta. Ao pintor, ao poeta, ao Presidente da Sociedade Portuguesa de Artes e Letras, você está num órgão da comunicação social regional. Como é que você interpreta o papel de uma televisão como a Regional de Loures? O papel junto às sociedades? Eu penso que qualquer iniciativa, desde que seja posta em termos ao serviço da coletividade que serve, neste caso concreto, ao serviço aqui do Conselho de Loures, eu penso que é benéfico, deve ser estimulado, que deve ter apoios, e penso que isso é essencial para que as pessoas acreditem nos conselhos, acreditem nas pessoas e possam, através desses órgãos de comunicação social, isentos, com honestidade, e penso que é o vosso caso, tem uma palavra a dizer nesse próprio conselho. Penso que é extremamente frutificante e rico e tem que ser estimulado este tipo de iniciativas em termos de órgãos regionais em que são postos à disposição da população. Muito obrigado pelo seu agradeço pessoalmente o seu convite e penso que o Conselho está de parabéns com a RTL. Os artistas deste país e também os da Sociedade Portuguesa de Artes e Letras contam connosco, como nós contamos com vocês. Tenho aqui um documento, todas as personalidades que aqui vêm normalmente assinam, de adesão à nossa ideia, à nossa presença. Você é capaz de subscrever? Sim, sim. Inteiramente. Dá-me coração. Muito obrigado. Pois bem, enquanto António Sem subscreve, como aliás todas as personalidades que passam por este estúdio, este documento de apoio à Televisão Regional de Loures, nós temos que lhe agradecer a sua presença também connosco. Para nós foi um verdadeiro prazer tê-lo na nossa companhia. Do Alto do Terraço foi um programa da realização de Pinto Correia. Nas câmaras esteve José Artur e Carlos Andrade. A regi foi da responsabilidade de Miguel Rodrigues, Carlos Pires e Pinto Correia. A coordenação foi da Altamira Figueira, o som do Armindo Borges, como sempre, a apresentação do Carlos Pereira. A produção foi da TRL e do Alto do Terraço é um programa da responsabilidade da direção de programas. Os adereços de Anipal Limitada. Para si, muito boa noite, 2 a 8 dias, a esta mesma hora. Esperamos ter o prazer de beneficiar da sua companhia. Para si, uma muito boa noite e um bom programa.